Olá, olá, galerinha. Vamos lá então para a nossa aula de meiose. Essa aula é muito importante e ela vai depender de alguns conceitos que a gente viu na aula passada de mitose. Então, se você não viu essa aula, clica no link que está aí embaixo e vai para a aula de mitose primeiro, porque algumas coisas você depende daquela aula para entender essa aqui, tá bom? Meiose, né? A meiose é um processo extremamente importante para os seres vivos por alguns motivos, tá bom? Primeiro, essa é uma divisão essencial que vai produzir variabilidade genética, tá bom? É um processo que acontece para formação de gametas, ou seja, somente aqueles seres vivos que fazem reprodução sexuada realizam meiose. Mas aí eu tenho uma exceção, porque quando eu falo que aqueles que vão fazer reprodução sexuada e formam gametas fazem meiose, eu estou falando dos animais. Porque quando eu falo de plantas, as plantas também fazem meiose. Só que no caso das plantas, a meiose ela não acontece para a formação de gametas. Ela acontece para a formação de esporos. Esses esporos vão germinar, vão produzir uma estrutura chamada de gametófito. E aí sim, essa estrutura chamada de gametófito vai produzir o gameta. Só que essa produção de gameta, ela vai acontecer agora nas plantas por mitose e não por meiose, como acontece nos animais. Tá bom? Só dando aqui um background para vocês, uma visão geral do porquê que a célula faz meiose. A meiose da célula, ela vai ter as mesmas, quer dizer, o nome das fases são muito parecidas com a da mitose. Eu tenho aqui o processo de intérfase normal, tá bom? Normal. E esse processo de intérfase, ele vai vir antes da primeira divisão da meiose. Porque a meiose, ela tem duas divisões, a divisão 1 e a divisão 2. A gente já vai ver a diferença entre essas divisões, tá? Mas eu já adianto que a segunda divisão, ela é muito parecida com a mitose. É como se fosse uma mitose, tá bom? Mas antes disso, a gente já vai ver por que tem duas divisões. Por que tem duas divisões? Porque a meiose, ela é uma divisão reducional. Porque aqui na meiose eu tenho uma célula que tem 2N, que vai fazer a primeira divisão e vai reduzir esse número N, esse número 2N, para N, tá? Então, eu vou dividir ao meio a quantidade de cromossomos. E aí, a segunda divisão é aquela em que cada uma dessas células N vai fabricar uma célula N, porque aqui elas só vão fazer cópias daquilo que foi reduzido, tá bom? Então, no final eu tenho uma célula 2N, que reduz ao meio o número de cromossomos, e no final eu tenho não duas, como acontece na mitose, mas 4 células N. Só que aqui eu tenho uma célula que é diploide e que vai dar origem a uma célula haploide. O que significa isso? Significa que eu tenho essa célula diploide que tem os pares de homólogos e eu tenho a célula haploide que tem um cromossomo. Ou seja, aqui eu não tenho homólogo,
porque eu não tenho nem par. Eu tenho só um cromossomo de cada tipo, tá bom? Eu vou fazer aqui um quadro comparativo entre a mitose e a meiose, tá bom? Então, eu vou colocar aqui mitose e meiose. Primeiro, aqui na mitose, eu tenho uma célula 2N, que eu estou colocando aqui um exemplo, tá bom? Mas pode ser também uma célula N, como eu expliquei anteriormente, porque tem plantas que fazem gametas por mitose, né? Então, para não confundir, eu vou pegar e vou dizer que essa célula aqui tem um número X de cromossomos. E no final da mitose, eu vou ter duas células que também têm número X de cromossomos. Essa divisão, ela é conhecida como equacional, tá? E ela é representada pelo E fatorial. Por quê? Porque essa divisão, ela vai mantém opa, um acento aqui, mantém o número de cromossomos. Mantém o número de cromossomos, tá bom? Agora, a meiose não. Na meiose eu tenho uma célula que vai ser X, que vai passar pela primeira divisão, que vai reduzir o número de cromossomos aqui para X/2, ou seja, ao meio. E aí depois cada célula dessa aqui vai só fazer uma cópia do que ela já tem. Então aqui vai ser X/2, aqui vai ser X/2, aqui vai ter X/2 e aqui vai ter X/2. E aqui ela é conhecida como uma divisão que é reducional, porque ela reduz o número de cromossomos, é um R fatorial, tá bom? Então, no outro vídeo a gente falou que a mitose, ela acontece para reparar, substituir células ou tecidos. E também ela acontece no zigoto. O zigoto para formação de novos indivíduos, tá bom? Então, depois da fecundação, quando junta o ovócito com o óvulo com o espermatozoide, então tem aí, para aquela célula inicial se transformar no embrião, e depois no feto, depois no indivíduo, você tem que fazer mitose para multiplicar a quantidade de células, tá bom? Então, isso também acontece para crescimento das pessoas, dos indivíduos, dos animais, né? Quando você nasce, você é pequenininho e até virar adulto, adolescente, para você crescer, as células fazem mitose. Reducional, ela vai acontecer para formar gametas nos animais, como a gente já falou, e vai formar esporos nas plantas. E uma coisa importante é que a meiose, ela mantém o número de cromossomos da espécie, tá? Por que ela mantém o número de cromossomos da espécie? Porque na fecundação eu tenho que, imagina que essa espécie ela tem 10 cromossomos, né? Imagina se eu tenho um gameta de 10 cromossomos e um outro gameta de 10 cromossomos que vão se fundir, eu vou ter uma célula de 20. Não pode, porque a espécie tem 10. Então, eu tenho que ter uma célula de 10 que vai reduzir para 5
E aí cada gameta que tem 5 vai fecundar, vai se juntar, vai se unir, formando uma célula de 10 de novo, tá bom? Basicamente, gente, são essas aqui a diferença entre mitose e meiose, um background aqui, uma base para meiose que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo, ok? Até daqui a pouquinho.